A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Um culto maravilhoso, um culto onde Deus revela para cada um que vem buscar cada parte, cada pedido, cada situação, Deus revela neste culto, né? Vamos pegar o Jardim Era como exemplo que nós estamos apresentando aqui um dia de palavra no Jardim Era. Vamos então ouvir, irmãos, na mesma comunhão? Vamos lá? Glória a Deus. Olha aqui atrás está Jardim Ara, o pregador, o livro, o dia. E vamos ficar na comunhão. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que se encontra escrita na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 8. Diz aqui o título: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Nesta Bíblia se encontra na página 315 do Novo Testamento. Lemos juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: um novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Glória a Deus. Querida Irmandade, tudo aquilo que Deus, através do sacerdócio levítico, ou pela lei mosaica, foi instituído os sacrifícios, as ofertas, embora naquela época ainda não tinha o templo, e depois, muitos anos à frente, foi construído por Salomão. Mas existia a tenda da congregação, o tabernáculo, onde ali paravam, montavam aquele tabernáculo, e tinha a tenda da congregação, onde a glória de Deus também descia em cima daquele lugar. E aquele povo tinha ali um lugar onde Deus manifestava com misericórdia para perdão dos pecados, com aceitação nas ofertas pacíficas. Mas tudo isso, naquele antigo pacto, antes de acontecer, Deus havia falado com Moisés em cima do monte. E não só falado, como Deus deu para ele, como podemos dizer nos dias de hoje, nossa mocidade conhece bem essa palavra, maquete. Ele viu como ficaria o templo, porque foi dado para ele um modelo. E como ainda não tinha o templo, mas tinha o tabernáculo, ele montou aquilo tudo, as cores, as medidas, aqueles que iriam trabalhar nas tapeçarias, nas confecções, todos os oríveis tiveram cuidado de manter algo que fosse muito parecido, semelhante com aquilo que foi dado de modelo. Mas aquilo, irmão, bendito é o Senhor, serviu para que o povo fosse conduzido, mas nem todos mantiveram-se fiéis a Deus, a ponto que, quando entraram na terra prometida, muitos deles já tinham ficado no meio do caminho, do deserto, mas existiam 2 homens fiéis ao Senhor, Josué e Calebe, foram até o fim. Os anos passou, mas aquele que temeu o Senhor, o vestido não envelheceu, o sapato não furou. Glória ao Senhor, a força não acabou. E bem-aventurado é aquele que está agora nesse pacto novo. Não está aqui uma tenda, bendito é o nome santo do Senhor, e nem um tabernáculo, mas isso está em nós. Cada um de nós somos a igreja, o templo de Deus, onde o Senhor tem que manifestar a sua glória, e quando não manifesta, irmão, a glória de Deus não é só quando se dá um glória, um aleluia, fala em linguagem, mas existem os momentos do louvor, existe o momento da conscientização, da reconciliação. E bem-aventurado o irmão e a irmã que entrou aqui nessa noite. Bendito é o Senhor, não está aqui vendo nenhum templo que Salomão também edificou, mas o Senhor edificou essa casa que não é feita por mão de homens, mas que ela já está sendo levantada para a eternidade. E a glória de Deus que habita nesse templo que somos nós, bendito é o Senhor, ela tem que ir até o fim. Uma hora essa glória tem que manifestar num arrependimento de alguma coisa que Deus te esclarece que não está certo. Uma hora num louvor, uma hora, bendito é o Senhor, naquilo que o Senhor vai trabalhando dentro de ti. Por
pois o Senhor também nos fez reis e sacerdotes. Bendito é o Senhor. E nós, quando reinamos pelo Espírito de Deus, irmãos, nós não erramos, mas quando nós reinamos segundo a nossa carne, falhamos. Bendito é o Senhor. E chegamos às vezes, bem-aventurado aquele que assim acontece, da sua consciência acusar e dizer: Senhor, não devia ter falado, não devia ter visto, não devia ter ouvido, nem sequer, Senhor, passado perto disso. Bem-aventurado é aquele, aquela que está aqui, e que o Espírito de Deus está dentro desse templo e templo do Altíssimo. E hoje, por essa palavra, o Senhor manda te dizer: se aquela obra, como nós acabamos, tinha ali um resplendor, uma glória, tinha ali uma aceitação, tinha ali um sinal, muito mais essa agora, porque o Senhor Jesus mesmo disse para aquela mulher, aleluia, quando ela estava diante de um poço, e ele veio pedir para aquela mulher samaritana um pouco de água, e ela falou: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E começou ali a conversa, e uma hora ele falou: mulher, aquele que beber da água que eu dou, cria nele uma fonte dentro dele que salta dessa vida para a vida eterna. Bem-aventurado esses templos que estão aqui. Muitas das vezes o adversário, a luta, a guerra, a prova, o dia a dia, a aflição e tantas outras coisas quer secar essa fonte, mas já no início desta palavra, toda pedra, toda tranqueira, tudo aquilo que é visível e invisível, o Senhor já destampa, e dentro de você vai continuar louvando, cantando, glorificando, não queria falar, mas até profetizando a bênção da tua casa, do teu filho, tua prosperidade na fé, na graça. Ninguém embargará a tua carreira. E aqui, irmãos, bendito é o Senhor. Ele fala nesse título que o antigo pacto era um símbolo transitório, simbolizava. E era tão transitório que tinha que desmontar de um lugar, e aonde parava a nuvem ou a coluna de fogo era o lugar que Deus escolhia para eles acamparem novamente. E nós que estamos aqui, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, isso aqui é semelhante ao tabernáculo, porque a carne e o sangue não entram no reino dos céus, mas dentro de você está sendo formado, construído um templo, que quando o Senhor vier, se tu estiveres já dormindo na esperança da vida eterna, no toque da trombeta tu acordará, e quem tiver nesse corpo de carne nos ares, o que é transitório, passageiro, o que é o veículo, o que está aqui, aleluia, na frente que a Irmandade está vendo, não sobe, carne e sangue não sobe, mas esse templo não edificado por mão de homens, mas edificado na rocha que é Cristo, nessa edificação celestial, sobe, sobe, e vai viver eternamente com Deus. Então ele dizia: Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. E Deus sabe por que está aprendendo aqui nesses primeiros versos e no título, que a causa que nós mais precisamos lutar hoje, irmão, é o inimigo não tirar a nossa atenção na graça, não tirar a nossa atenção, a nossa comunhão, a nossa firmeza na salvação, porque é muito comum, é muito comum da parte do homem, naquilo que ele vê, naquilo que ele vive, naquilo que ele apalpa, naquilo que está, aleluia, materializado, o adversário fazer para ele: está vendo? Olha isso, você não conseguiu. Onde está Deus na tua vida? Aí, cadê que Deus não apareceu? Olha a tua dor, olha o problema na tua família, olha o problema lá, e o crente, irmão, que não tiver na comunhão, ele começa a acreditar, porque pode ver, ele quando foi tentar o Senhor Jesus, o Senhor estava com fome, porque tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e ele falou: se tu és o Filho de Deus, faça essas pedras transformarem em pão. Não foi uma coisa infundada. Se o Senhor não estivesse, irmão, no Pai, como ele sempre esteve, ele iria falar: é verdade, eu necessito, eu vou mostrar para ele que eu sou filho de Deus, e ainda mato a minha fome.
E tem às vezes, irmão, o inimigo quer fazer nós acreditar no útil e no agradável, a fome com a vontade de comer. Mas o homem e a mulher de Deus, que está fito na vida eterna, focado no plano da salvação, ele olha e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é isso que eu venho buscar. E hoje, por essa palavra, o Senhor poderá mover os céus e a terra, criar escapes, fazer curas, sinais, prodígios e maravilha. Mas principalmente Ele está sondando o coração e a mente de cada um que está aqui. E aonde o adversário estiver tentando tirar o teu foco daquilo que é eterno, o alvo que é Cristo, e colocar aqui para baixo, o Senhor pega no teu queixo e fala: olha para mim, que eu vou refletir a minha luz sobre o teu rosto, e o que é treva não vai te enganar. Então, irmãos, ele fala que o Senhor, como ministro, e também, bendito o Senhor, sacerdote, sumo sacerdote e tal, está assentado à destra do trono da majestade. Bem-aventurado aquele, aquela que está aqui de todo o teu coração. Confia a tua vida inteira na mão do Senhor e viva os teus dias não triste, não amargurada, não dizendo: Senhor, aonde é que está? Não. E diz o Senhor por essa palavra: levanta a tua cabeça, segue a tua jornada, e saiba de uma coisa, que a destra salvadora de Deus, esse ministro, esse sumo sacerdote, glória ao Senhor, ele intercede por ti. E se alguma coisa ainda não veio, e você às vezes acha que até o inimigo que está isto, aquilo, te diz o Senhor: é nada, sou eu mostrando para o inferno inteiro que o teu coração não está nas coisas dessa vida. Só de tu estás aqui agora sentindo essa palavra entrar dentro do teu coração, tu és filho de Deus, filha de Deus, herdeiro desta glória, e tu faz parte desse pacto eterno, não é transitório e nem passageiro. Quantas das vezes, irmão, nós não vemos, mas os Espíritos passam perto da nossa casa e vê que a glória de Deus, enquanto nós estamos ajoelhados, vem uma providência do céu. Já está esse homem orando de novo, já está essa mulher buscando. É um glória a Deus que sai lá do fundo da tua alma, dentro da tua casa. Ele percebe algo subindo, ele quer cortar essa comunhão, quer tirar o teu serviço sacerdotal, não quer deixar você entrar na presença e nem no santuário. Mas por essa palavra Deus dá uma ordem agora: espíritos malignos, afasta da casa do meu servo e da minha serva. Ele é rei e sacerdote ao autor do universo. Mas aqui, irmão, olha como o Senhor fez tudo diferente. Fala que se ele naquela época existisse, nem sacerdote ele seria. Primeiro porque ele não era da tribo de Levi, considerado o leão da tribo de Judá. Judá não podia exercer sacerdócio. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas por que isso? Porque o Senhor veio, aleluia, como cordeiro, mas levantou-se como leão. Mas nele também tinha a identidade de Levi. Bendito é o Senhor. Por quê? Os levitas que tinham que dar a sua vida para o sacerdócio. Quem é que deu a vida igual Cristo? Ninguém. Por isso que fala ali as quatro faces do Evangelho. O leão simboliza o leão da tribo de Judá. O touro, que depois de ter dado todo o seu trabalho, ainda no fim dá o seu corpo, a sua carne para alimento. Ele mesmo disse: comei, este é meu corpo, comei, ele é comida. Bendito é o nome santo do Senhor. A águia, por quê?
Bem-aventurado é aquele que tem isso, irmão. O Senhor vai te fazer você enxergar longe. O Evangelho, ele se propaga. E tem alguém que fala, ainda bem que tem lugar que ainda o Evangelho não chegou, porque assim ainda tem um tempo. Eu vou dar mais um tempo. Tempo, vai brincando. Você pensa que o Evangelho não chegou. O Senhor, por grande permissão dele, sim, ele fez com que a internet está aí, irmão. E quem for a alma do Senhor, ainda que for numa coisa que ele está ali procurando alguma coisa, o Senhor vai fazer ele escutar alguma palavra, e naquele dia a alma vai comer e vai procurar esse Cristo. E se não der tempo dele batizar, mas ele crê, o Senhor salvará a alma dele. Quem crê nessa palavra pode glorificar. O Evangelho já está chegando em todos os lugares da terra, e aonde ele chegar e for a alma do Senhor, o Senhor salvará. Então está aqui, ele não seria nem sacerdote, mas ele, irmão, não é só sacerdote, ele é sumo sacerdote. Fez nós sacerdotes, mas ele é o único que entra no Santo do Santo, no lugar santíssimo. É o único que está lá. É o Senhor, está à destra do Pai. E por essa palavra que já não vai muito longe, se tu crê na intercessão desse sumo sacerdote, não solta o teu sacerdócio por nada. Não troca o teu reino que Deus te deu por reino nenhum desta terra. Aleluia, é a palavra. E Deus mostra claro, propostas surgem e surgirão, mas te diz o Senhor, fica naquilo que é pacto. Glória ao nome santo do Senhor. O que é pacto? É mais do que um juramento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Existia pactos no Antigo Testamento, em que um homem tinha que pôr a mão debaixo da coxa do outro, e o outro punha a perna, a coxa em cima daquela mão, e olhava nos olhos e falava, jura-me que você vai fazer isso, e não soltava ele. E hoje o Senhor pega na mão de cada um que está aqui, põe pertinho dele, em espírito. Agora ele olha para dentro de ti e vai ver se tem verdade. Diga aí agora, esse pacto, Senhor, eu não vou trocar pelo homem, pela mulher, pelo dinheiro, por nada, pela saúde. Aleluia, eu estou sentindo tanta presença de Deus. Tem alma aqui sincera a dizer, tu és o meu Salvador eterno. Então teve que vir um segundo. O primeiro foi transitório e passageiro, e se tivesse servido para salvar, não teria que mandar um segundo. Mas os pais lá atrás, como foram rebeldes, ficou também alguma coisa, que lá ele fala também do repouso, salvo erro no 4, mas bem no capítulo 4 de Hebreus. Mas hoje o Senhor fala, porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aleluia. Que adianta às vezes estar numa pedra, ou até na estucada de uma parede um verso, ou alguém pega e coloca lá até de enfeite numa sala, entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará, mas na hora realmente de entregar, não entrega, fala o que não deve, age de forma que não deve. Mas hoje o Senhor te inscreve essa palavra mais uma vez, como as outras que Ele escreveu, nas tábuas do teu coração. E Deus não fala ao ouvido como o inimigo fala, Ele fala na divisão da alma e do espírito. E essa palavra que toca agora as tuas juntas e medulas, ela vem para te deixar virtude aonde você precisa. É virtude na mente, receba no teu entendimento mais luz. Aleluia, eu estou sentindo tanto o poder de Deus. O teu coração seja aplainado agora por essa palavra. Lá Deus mandou Moisés aplainar as tábuas da lei. Pega as pedras, lavra elas, corta, aplaina, porque eu vou escrever com o meu dedo. Na hora de uma ira, ele jogou, despedaçou. Aleluia. Mas o que o Senhor faz em nós
é muito mais profundo. Ele está escrevendo, aleluia, e o inimigo às vezes quer te atirar no chão, para fazer a palavra de Deus cair por terra, mas a mão do Senhor te sustenta. Você não será arremessado, não será arrebentado, não será esmiuçada, por essa força dessa palavra Deus te sustenta. E se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é porque aquilo que Deus escreve dentro de você, sai pelos teus poros, sai pelos teus olhos, sai pela tua boca, sai por onde você passa. Palavras de Deus escrita aqui, escrita aí, vai continuar transpirando. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Aonde você passar, a palavra de Deus vai dar testemunho que ela está dentro do teu coração. E quem está na comunhão agora, em nome do Senhor Jesus, receba o perfume de Cristo para você passar e deixar a Ele nos lugares. E aonde tiver algum fedor maligno por esses dias, alguma invocação de um sacrifício que não vem de Deus, nesse perfume na unção da palavra, os demônios vai ter que fugir. Sinta a unção de Deus descendo na tua cabeça aqui agora. Santo é o Senhor. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Bem-aventurados somos nós. E alguns que estão aqui também, Deus manda falar dessa forma. As mudanças que Deus vai fazendo no estado de um homem, às vezes quem olhava, não dá para acreditar no que ele fala, só conversa mole, só mentira, só piada. Não, dessa boca, desse homem, dessa mulher. Mas o Senhor vai lá, tira os pecados, tira as iniquidades, tira as prevaricações. Passa um tempo, até o próprio maligno e os seus adeptos não acreditam. É ela, é ele. E olha aqui, homem e mulher de Deus, que Deus te tirou lá do charco do lodo, e que um dia o adversário pegava esse corpo para beber, para dançar, para prostituir, para pecar e coisas que aqui não dá nem para falar. Hoje esse corpo é templo do Espírito Santo, é uma lágrima que cai aqui, é um glória, uma linguagem que sai, é um Deus abençoe que quando você levanta a mão, a miséria cai por terra e vai embora. Sinto o Senhor te visitando aqui e te diz assim: eu vou continuar minha obra na tua vida, e os espíritos não vão continuar acreditando. Dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ele foi impotente, irmão, para salvar. Aquele apenas era uma amostra do que seria o eterno. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Mas bem-aventurada essa igreja que no fim da palavra escuta isso aqui: pois estás no Novo Testamento, do sangue do Senhor. Para se mudar um testamento, não é de qualquer jeito. E para o Senhor mudar o velho e te pôr no novo, custou vida, sangue, sacrifício. Para você estar aqui hoje, sentindo essa vida, e que ela não vai morrer. E se o adversário sopra na tua mente que você não faz parte do plano da salvação, que isso não vai acontecer, que não vai cumprir com você, isso não é para você, ele é mentiroso. Além de salvo, tu és herdeiro e herdeira de uma glória eterna. Qual que é a maior raiva, irmão, do inimigo, o maior ódio? É ele saber que um dia ele viu uma glória, chegava diante de Deus, assistia, falava, um dos poucos anjos que tinham acesso aonde ele ia, bendito é o nome santo do Senhor, estava entre as pedras afogueadas, o brilho da glória do Senhor afogueava aquelas pedras, encandecia elas, bendito seja o nome santo do Senhor. E hoje ele está onde? Na treva, fala ainda que é anjo de luz, tem lugar ele se falando, se passando como Deus e se manifestando de tal forma
para enganar, mas bem-aventurado é aquela que está aqui, que não acredita nele. Bendito é o Senhor. Daqui a pouco toda essa glória dele vai ser lançada num lago de enxofre, e quem aceitou ele, fique com ele. Mas tu que estás aqui crendo em Jesus Cristo, tu não estarás aqui, tu estarás numa festa triunfal, numa boda celestial, aleluia, onde a glória é eterna. Aqui na vida os homens buscam uma glória, bendito é o nome santo do Senhor. Enquanto está chegando perto dela, é uma coisa, é uma idolatria, é isso, é aquilo. Quando não consegue, é o choro, é a frustração, é alguém que parece que está perdendo até alguém da família. Mas te diz o Senhor, a tua glória não existe frustração, porque quem conquistou ela para ti é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é invencível, imbatível, e ele manda pregar dessa forma no fim dessa palavra: teu destino é a glória, a tua vitória é eterna, ninguém te tomará. Hoje Deus te unge de alegria, tu sairás pelas ruas dessa cidade dizendo: sou herdeiro do céu, eu vivo uma vida aqui que é só uma passagem, mas aquilo que é eterno eu estou sentindo pulsar dentro de mim. Em nome de Jesus Cristo, aonde tem vida, cresça por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. E cuidemos, irmãos, que o inimigo não venha com aquilo que é falso na tua vida, fazendo você acreditar. E até tu que entrasses aqui, mas eu quero que Deus fala como alguém me falou. E hoje você não veio aqui buscar algo que vem ler tua mão, mas Deus está lendo aquilo que está dentro da tua alma, e o teu nome está escrito no livro da vida. Guarda a tua mão, guarda os teus negócios, guarda as tuas frustrações. Hoje tu estás embaixo, a roda gigante vira, amanhã tu estás em cima, mas o que Deus está te falando não é uma hora embaixo, outra hora em cima. O destino é subindo, e o caminho da vida é para cima. Quem sobe é difícil, quem desce, tudo puxa para baixo. Mas hoje, se você crê, a mão de Deus desce aqui, aleluia, fala: pega na minha mão que eu vou te ajudar a subir, aleluia. Comunhão, igreja. E se tem alguma coisa grudando no teu calcanhar, recebe uma ordem agora: larga ele que é meu filho, larga ela que é minha filha. Sinta o Senhor te puxando desse mundo. Se tens comunhão, sai daqui levantada a tua cabeça dizendo: vou seguir o meu caminho, glória eterna. E te diz o Senhor, até aquilo que hoje o inimigo faz assim, cadê? Não é isso não, vai ser o que Deus quer. Ele ficará confundido e envergonhado, porque aqui Deus te dará 100 vezes tanto e muito mais no reino da glória do Pai. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Deus dará a um dos irmãos a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Altíssimo Deus e eterno Pai celestial, que habita nos céus, por grande misericórdia, nos encontramos aos teus santos pés. Agora, nenhum sentimento de agradecimento a ti, por ter preparado para nós, Senhor, posto no coração de cada irmão e irmã, de estarmos reunidos nesta casa de oração. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. E aqui tu destes a graça do teu servo presidir este santo serviço sagrado de culto para ti aí na tua glória, sendo nós imperfeito, mas subimos este lugar, às vezes carregados de lágrima, de dor, de amargura, de frustração, mas a
agora nós levantamos a nossa voz e te agradecemos pelo hino, pela oração. Bendito seja o teu nome, pela tua santa presença no nosso meio, visitando as nossas almas, nos confirmando que somos teu e que tu é nosso. Agora, ó Deus, te agradecemos pela palavra, graça te damos, nos falta uma palavra de agradecimento pela misericórdia, pela bondade, pelo favor, por nos suportar, Senhor. Graças te damos pela vida em Jesus Cristo, pela tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que esta palavra seja o escudo da nossa alma, da nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes, da tua obra e do teu ministério. Guarda-nos de todo mal. Sim, em Senhor. Nome do Senhor Jesus te agradecemos, bendito eternamente. Amém. Éramos mortos nas obras más, jamais tivemos divina paz. Glória ao bom Jesus, já temos sua luz, nele nos vem poder para vencer. Nós fomos feitos do mundo à luz, por nosso Mestre Cristo Jesus. Firmes devemos ser, nunca ao mal ceder. Avante para o céu, lá do bom Deus. Já deste mundo não somos mais, temos moradas celestiais, templos do grande Deus, são os eleitos seus. Vivamos no temor do Salvador. Todos unidos, queremos Jesus, os seus gemidos ao céu conduz.
ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus Santo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Em um carro Fox Prata FJS 8C46, Fox Prata FJS 8C46, retirar urgente. Tudo o que Deus traçou na vida de cada um. Ninguém vai roubar a tua vitória. O que você tiver que passar, também é você que tem que passar. Mas até o teu lugarzinho lá no céu é teu. O Senhor te dará esse lugar, ninguém mexe. E alguém que entrou aqui, você fez uma pergunta e falou: Senhor, antes de terminar o culto, só me diga isso: o meu nome ainda está escrito no livro da vida? Aleluia. Santo é o Senhor. E diz o Senhor: o teu nome eu não risquei e ninguém vai riscar. Teu nome está no livro da vida. E a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, permaneça e reine em nossos corações para sempre. Santo Deus, coisa linda, né, irmãos? Esse Deus, ele nos surpreende, né? Jardim era do culto passado, o culto começou ali, o servo de Deus na comunhão, né, exortando a palavra. Muitos falam, podia pensar bem assim: meu Deus, essa palavra hoje não sai a revelação, que às vezes o servo de Deus está numa extrema comunhão tão grande, irmão, que a revelação demora a cair, né? Mas quando cai, o irmão sentia a presença de Deus juntamente com a igreja, e a gente sentia que algo estava caindo dos céus. Era a revelação de Deus falando com uma família, falando com uma mãe, falando com um abatido, falando com aquele que passou o dia lutando cara a cara com o inimigo, e falando com aquele que foi ali, sim, pedir uma confirmação da parte de Deus. Não confirmação da igreja, não confirmação do ancião, mas uma confirmação se há algum perigo na frente, se estiver algum prato do inimigo. E o que nós cremos é isso, é a pura revelação vinda só de Deus. Por isso que a obra de Deus na congregação cristã no Brasil já está se estendida por 116 anos. Os que foram com o Senhor receberam, foi cumprido tudo. Nós que ficamos na fila, estamos aí desfrutando os últimos dias na terra. São os últimos dias, viu, irmãos? É geração do último arrebatamento na terra. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa pregação nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Fique com Deus. Deixa os pedidos de oração, não se esqueça.